Tu sabes como é que faz um leão? E tu, como é que faz o leão? Tu sabes? Tu és uma leoa? És! Faz lá como o leão faz. Ui, que medo! Faz lá de leoa, faz. Ui! A nossa história de hoje é sobre leões. Vocês estão com medo? Estão cheios de vontade de ouvir? Eu vou-vos ensinar uma música sobre os leões. Esta música fala sobre um leão que ele é bonzinho, mas nem todos os leões são bonzinhos, pois não? Alguns são muito mausudos, não é? Querem cantar connosco? Venham lá! Eu sou um leão contente, eu sou um leão contente, que não gosto de fazer mal, que não gosto de fazer mal. Aprendi a ser bonzinho na escola dominical. Aprendi a ser bonzinho na escola dominical. Quando estamos na lição, quando estamos na lição, vamos estar com muita atenção, vamos estar com muita atenção. Aprender a ouvir na escola dominical. Para aprender a ouvir na escola dominical. Bem-vindos à escola dominical! Esta lição é sobre Daniel. Tu conheces Daniel? Conheces a história dele? A história do Daniel é mesmo extraordinária. Ele esteve perto dos leões, mas não vou dizer, tenho que esperar até ao final da história. Então vamos começar. O Daniel trabalhava para o rei. Pois é, o rei, aquele que usa a coroa na cabeça. O Daniel trabalhava para o rei, mas ele não trabalhava sozinho. Havia outros senhores a trabalhar também para o rei. E sabem, esses senhores não gostavam muito do Daniel, porque o Daniel era o preferido do rei. Pois é, o Daniel tinha tão bom coração e ele trabalhava tanto e ele fazia tudo tão bem que o rei gostava dele. E os outros senhores estavam muito zangados, porque o Daniel era o preferido do rei. Pois é, sabem, havia outra coisa que o Daniel também fazia. Para além de trabalhar para o rei, ele fazia uma coisa 3 vezes por dia. Vocês sabem o que é? O que é que ele fazia? Ele orava a Deus, ele falava com Deus. Daniel gostava tanto de Deus que não conseguia passar um dia sem falar com ele. Então ele ia para o seu quarto, abria a janela e ele fazia oração e falava com Deus. Pois é, para Daniel esse momento era tão especial. Daniel, ele gostava tanto de falar com Deus, com a sua janela aberta, a ver o sol, a ver as nuvens. E o Daniel, ele gostava muito de fazer oração e por isso ele fazia 3 vezes por dia. Pois é, mas os amigos de Daniel, sabem, aqueles que não gostavam dele, aqueles que estavam lá no trabalho dele, eles arranjaram uma maneira de enganar o Daniel. Pois é, e o Daniel, ele não deixou de ser assim. Ele era bom e ele orava a Deus 3 vezes. E os amigos souberam isso e decidiram enganá-lo. Eles foram falar com o rei e disseram: Rei, tu és extraordinário, tu és maravilhoso. Vamos criar uma lei em que toda a gente tem que te adorar. Não se pode falar com mais ninguém, não se pode falar com mais nenhum Deus, não se pode orar a ninguém, a não ser a ti, rei. Tudo aquilo que nós quisermos pedir, só podemos pedir a ti. E quem não fizer isso, tem que ir para a cova dos leões, tem que ser castigado. E o rei: isso é boa ideia, porque eu sou um bom rei, toda a gente tem que saber isso e tem que me respeitar, não acham? Pois é, boa ideia. Vamos fazer isso! Então, a partir daquele dia, quem fosse encontrado a pedir alguma coisa sem ser ao rei ou a adorar alguém sem ser ao rei, era mandado para a cova dos
dos leões. Aquilo estava lá cheio de leões. Pois é. E aqueles homens enganaram o Daniel, porque eles já sabiam que o Daniel ia fazer oração a Deus. Pois é, e o Daniel, mesmo sabendo que não podia, acham que ele não foi fazer oração? Acham que ele se escondeu assim, muito escondidinho para ninguém ouvir? Assim, ai Deus, ai obrigado por este dia. Ai, será que está ali alguém? Não, obrigado também pela saúde e pela minha vida. Não, o Daniel não fez assim porque ele não tinha vergonha de falar com Deus. Falar com Deus era tão importante que o Daniel fazia quando ele quisesse. Então, o Daniel voltou a abrir a janela do quarto dele e voltou-se a ajoelhar a fazer oração. E os amigos apanharam-no e levaram-no até ao rei. E disseram, o rei, ele foi apanhado a orar ao Deus dele. E não se pode, é proibido, nós só podemos adorar-te a ti, rei. Não podemos adorar mais nenhum Deus. E o rei ficou tão triste, porque o rei gostava tanto do Daniel. Mas o rei teve que mandar o Daniel para a cova dos leões. Era a lei. Então o rei tinha que cumprir e mandou o Daniel lá para dentro. Sabem, a cova dos leões é um grande buraco cheio de leões. E então meteram o Daniel lá para dentro. E os leões começaram. E o Daniel, oh não! Ai. Mas sabem o que é que ele se lembrou de fazer? Oração! Pois é, o Daniel, quando entrou na cova dos leões e viu tantos leões, ele começou a orar. Deus, tens que me proteger, por favor, guarda-me, não deixes que os leões me mordam. E de repente, os leões ficaram com a boca fechada. Pois é, o anjo do Senhor foi lá fechar a boca dos leões e os leões não conseguiam morder o Daniel. Vocês sabem, o Daniel ele passou a noite dentro daquele buraco cheio de leões, mas os leões não lhe tocaram. Então o Daniel aproveitou para dormir uma grande sesta no meio dos leões. E aquele pelo tão fofinho dos leões! O Daniel teve cá uma sorte, não é? Ele pôde dormir encostado àquele pelo fofinho que os leões têm. E os leões não lhe morderam. De manhã, quando apareceu o sol, o rei ele estava cheio de medo, porque o rei gostava muito de Daniel. E ele pensou, eu vou lá ver, eu vou lá espreitar no buraco ver se o Daniel lá está. Então o rei chegou lá ao buraco e disse, Daniel, tu estás aí? Chamem comigo. Daniel, por favor, responde-me, tu estás aí? E o Daniel, estou aqui, rei. Eu estou aqui, tirem-me daqui. Tu estás aí, Daniel? Tu estás vivo? E o rei, ele nem queria acreditar. O Daniel teve a dormir aquele tempo todo? E então o rei disse, tirem-no já dali, tirem-no. E eles tiraram o Daniel e o rei ficou tão contente. E sabem, o rei ficou contente com o Daniel, mas ele ficou tão zangado com aqueles homens que o enganaram, que o rei decidiu castigá-los. Então ele disse, agora vocês é que vão ser castigados. Queriam matar o Daniel, não é? Queriam me enganar. Agora vocês é que vão ser castigados. Eu vou-vos mandar a todos lá para dentro. E mandou-os a todos para dentro da cova dos leões. E os leões estavam cheios de fome porque eles não comeram o Daniel. Então, mal os homens entraram lá para dentro, os leões apanharam-nos e comeram-nos. Pois é, eles foram castigados porque se portaram mal. Mas o Daniel não, porque o Daniel portava-se tão bem, ele tinha um coração tão bom. E ele orava sempre a Deus, ele lembrava-se sempre de Deus. Nas horas difíceis, o Daniel ele orava a Deus. Em cada dia o Daniel
orava a Deus. Pois é, e é isto que eu quero que vocês entendam. Sabem, Deus, Ele vai nos proteger e Ele vai nos guardar. Não te preocupes, Jesus, Ele está contigo e Ele vai te proteger. Mas não te podes esquecer de orar a Deus e de agradecer e de seres um bom menino e uma boa menina. Tu tens que ter um bom coração e Deus não se vai esquecer de ti. Não te podes esquecer de Deus também. Vamos fazer oração? Deus, obrigado por esta história. Obrigado porque Daniel foi muito corajoso e orava sempre a ti. Ajuda-me a orar e a não me esquecer de ti. Ajuda-me a ser um bom menino e a ter um bom coração. Obrigado porque tu me proteges e porque tu me guardas e não me deixas sozinho. Cuida de mim e protege-me. Em nome de Jesus, amém. Pois é, Deus não te vai deixar sozinho, mas não te esqueças que tu também não podes deixar Deus sozinho. Tens que conversar com Ele. Então, não te esqueças de fazer oração, porque orar é conversar com Deus. Havia um homem que Deus se dirigia 3 vezes ao dia em oração. Os inimigos desse ato não gostaram e o lançaram na cova dos leões. Daniel, Daniel, aonde estás? Daniel, prontamente ao rei falou. O Deus do céu para mim mandou anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. O Deus do céu para mim mandou anjo, fechou